Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, ainda é dia de continuarmos a nossa leitura de Jeremias. Nesse episódio vamos ler Jeremias 21, 22, 23 e 24. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Jeremias 21. Deus rejeita o pedido de Zedequias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Eles disseram: Consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma das suas maravilhas e assim o obrigue a retirar-se. Jeremias, porém, respondeu-lhes: Digam a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão nas suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que os cercam do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo desta cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada, sem piedade nem misericórdia. Não terá nenhuma compaixão deles. Digam a este povo: Assim diz o Senhor: Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo aquele que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá. A sua vida lhe será como despojo. Ponho a minha face contra esta cidade para lhe fazer um mal, não bem, declara o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Digam à casa real de Judá: ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi. Assim diz o Senhor: administrem justiça a cada manhã e livrem o explorado das mãos do opressor. Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém. Você que está entronizada acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem: quem nos atacará? Quem poderá invadir as nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, declara o Senhor. Porei fogo na sua floresta, que consumirá tudo ao seu redor. Jeremias 22. Juízo sobre os reis maus. Assim diz o Senhor: Desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos.
em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta grande cidade? E lhes responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor do seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde levaram prisioneiro. Não verá novamente esta terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lamentarão clamando: ah, meu senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame. Seja ouvida a sua voz em Bazã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz? Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu à luz, para um outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi,
nem governará em Judá. Jeremias 23. O renovo justo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos maus pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, declara o Senhor, em que não mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do Egito, mas se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir e que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. Então eles viverão na sua própria terra. Profetas mentirosos. Acerca dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. O seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão empurrados e nelas cairão. Trarei desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram em Israel o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim, todos eles são como Sodoma, o povo de Jerusalém como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles o enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação do seu coração dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a sua palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está à solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha cumprido os propósitos do seu próprio coração. Nos dias que virão, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles,
mas eles profetizaram. No entanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e teriam feito que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto, declara o Senhor. Não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Declara o Senhor. Ouviu o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar as mentiras e as ilusões da sua própria mente? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo se esquecer do meu nome, assim como os seus antepassados se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tenha um sonho, conte-o. Aquele, porém, que tenha a minha palavra, proclame-a com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo, declara o Senhor, não é minha palavra como fogo, declara o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que, com a sua própria língua, declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles o relatam e, com as suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Profecias falsas. Quando este povo, ou um profeta ou um sacerdote perguntar a você: qual é a mensagem pesada da parte do Senhor? Diga: vocês são o peso, eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem pesada da parte do Senhor, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá a cada um de vocês, aos seus amigos ou parentes: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a mensagem pesada da parte do Senhor, senão essa palavra se tornará um peso para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem: esta é a mensagem pesada da parte do Senhor, assim diz o Senhor, vocês dizem: esta é a mensagem pesada da parte do Senhor, quando eu os adverti de que não dissessem isso. Por isso, eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. Jeremias 24. 2 cestos de figos. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem.
Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí de Jeremias que finalmente, no finalzinho da leitura, começou a concretizar 100% ali do exílio, né? Aí sim, agora a gente vai acabar as profecias em si, né? Sobre o que vai acontecer e tudo mais. E agora está se concretizando, né? O rei de Judá está sendo exilado. E começando ali, né, para a gente falar do começo dessa nossa leitura de hoje, foi Jeremias 21, que fala sobre Deus rejeitar o pedido de Zedequias. E fazendo só um overview aí para a gente entender qual é o contexto que a gente está, né? Em Jeremias 1, né, falou muito sobre qual era o período de reinados que se estava tendo durante Jeremias atuar como profeta, né? Ali em Jerusalém, toda Judá, Israel. E aqui, nesse momento que está falando sobre Zedequias, Zedequias foi o último rei de toda a Judá. E fala até, né, que Jerusalém cai no reinado de Zedequias, né? E Jerusalém foi a última cidade a ser exilada. E aqui, nesse momento onde ele está pedindo esse socorro para Deus ali, é esse momento onde o rei, né, Nabucodonosor e os babilônios estão cercando Jerusalém. Lembrando vocês que Jerusalém era uma cidade muito fortificada, então tinha aqueles muros altos e tudo mais. E aí, Nabucodonosor estava fazendo um cerco ali, né? A gente até leu em episódios anteriores sobre esse cerco, onde ia ter fome, onde os pais iriam comer os filhos, né? Porque eles não iam ter como sair. Se eles saíssem, eles seriam já exilados. Ou então Nabucodonosor atacaria. Então Nabucodonosor ia cercar tudo ali. E aí, Zedequias estava pedindo, olha, vai lá para Assur e o sacerdote Sofonias para pedir uma ajuda para o Senhor, né? Para esse Jeremias interceder por nós. Só que só fazendo um parênteses, esse Passur não é o mesmo Passur que a gente leu no episódio anterior, no capítulo 20. Ali era o Passur, filho de Imer, que era o governador mais alto ali da casa do Senhor. E esse Passur aqui, que tá indo junto com Sofonias para pedir esse direcionamento para o Senhor, né, para consultar o Senhor, já é Passur, filho de Malquias. Então eles não tinham muita criatividade em nome, então colocou o mesmo nome para confundir a gente. Mas é diferente essas pessoas, tá? E aí, quando ele vai lá e consulta, né, o Senhor, o próprio Senhor pega e fala: olha, eu não vou livrar ninguém. E muito pelo contrário, é perigoso essas armas que vocês carregam aí para atacar aquele povo, eu virar essas armas e atacar vocês mesmos, vocês meio que se automutilarem, se atacarem, porque vocês precisam pagar. Porque até ele meio que zomba ali, né? Ele fala até ali no versículo 2, né? Talvez o Senhor faça por nós umas de suas maravilhas e assim obrigue-o a retirar-se. Então parece mesmo que tá zombando do Senhor, né? Olha tudo que esse povo estava fazendo e ainda queria uma maravilha do Senhor, né? O Senhor a todo tempo estava ali chamando os servos deles, né? Os profetas dele para profetizar, para falar, para abrir os olhos daquele povo e o povo nada, né? O povo fazendo se adulterando, né? Que eles falam ali, comete adultérios
vai adorar outros deuses, né? O Senhor era como se fosse o noivo daquele povo, né? E esse adultério que eles falam é quando você vai e flerta com outro. Então, não era flertar com outra pessoa, não era. Tinha também essa parte sexual ali, né? Que eles estavam perdidos. Mas é essa parte onde o Senhor coloca muito sobre adultério, esse povo era adúltero, era sobre adorar outros deuses, tá? E é legal da gente entender aqui que Zedequias ele vai pedir a ajuda de Jeremias, né? Vai pedir para consultar ali Deus através de Jeremias, não com o intuito de tipo assim, nós estamos errados, meu Deus, agora nós estamos cercados, vamos se humilhar, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, vamos fazer aqui um jejum, né? Vamos fazer alguma coisa assim que nos quebrante, né? E que realmente assim nos buscar um perdão ali, né? Como a gente viu lá em Jonas com Nínive. Nínive, quando Jonas pregou, realmente Nínive todinha ali, desde do alto escalão até o mais baixo escalão, se arrependeu, fizeram, né, jejuaram, tiveram um quebrantamento. E aqui Zedequias não, ele tá mais com o intuito de tipo assim, Se salvar. de se salvar, vai lá, vamos ver lá com Jeremias se Deus não tá afim de salvar o povo dele, né? Então é nessa intenção aqui o coração de Zedequias, né? E até o Senhor fala ali, né? Diga a este povo, no versículo 8: assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas todo aquele que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá. A sua vida lhe será como despojo. Põe a minha face contra esta cidade para lhe fazer o mal, não o bem. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Então aqui o Senhor estava sendo muito claro, né? Quem quer vida é para se entregar. Aos olhos naturais você fica assim, meu Deus, né? Como? Não é possível isso. Mas o Senhor, ele a todo momento ele contraria a lógica, né? E ele coloca as coisas para também baixar um pouco o ego e o orgulho. Porque é tipo, para de querer se esconder aí atrás desse muro. E se você quer viver mesmo, se entrega. Porque o se entregar ali para a Babilônia, né, é cumprir o que o Senhor já vinha falando e é cumprir o prumo que o Senhor estava colocando. Não é para você fugir do prumo, né? E o prumo era esse exílio. Então por isso que ele estava falando assim: se você for exilado ali tranquilinho, você vai viver. Porque depois eu te trago para a terra, né, para sua terra prometida aí. Mas se você quiser ficar fugindo do que eu já preguei, que você vai ter que passar, você vai morrer aí pela espada, pela fome ou pela peste. E ali ele até continua, né, falando: eu estou contra você, Jerusalém. Eu tirei minha face de você, então não espere que eu vou te proteger. Essa é a situação. Ou você escolhe o caminho do bem, ou da vida, né? Ou você escolhe o caminho da morte. Então tá nas suas mãos o que você deseja. E depois nós vamos para Jeremias 22, que ele fala sobre o juízo sobre os reis maus, né? E ali nós podemos ver que Deus já começa falando, né, através da boca de Jeremias sobre como estava o comportamento dos reis que estavam se assentando na cadeira, né, no trono de Davi, porque tudo isso que Judá e Jerusalém estava vivendo era por causa do coração de Davi, né? Foi de uma promessa, uma aliança que Deus tinha feito a Davi. E ali a gente vê nesse comecinho do versículo 1 ali até o versículo 5, Deus falando como deveria ser o comportamento dos reis, né? Então ele fala sobre não oprimir nem maltratar o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramarem sangue inocente, porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que assentarem no trono de Davi entrarão pela porta do palácio, né? Entrarão pela porta com carruagens e cavalos. Agora, aqueles que não fazem isso, ali no versículo 5, mas se vocês desobedecerem essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto.
E era esse momento, né, que estava vivendo o povo de Jerusalém, né? Era esse comportamento, ele estava totalmente desobedecendo a essas ordens. Então, ali a gente vê que Deus fala, né, do versículo 6 ali o versículo 7 ele fala: Jerusalém e Judá, né, você para mim é uma coisa maravilhosa, é como o topo do Líbano, mas mesmo assim, por causa do seu comportamento, do comportamento dos seus reis, né? Comportamento mal dos seus reis, que levaram todo o povo a também ter um comportamento ruim, fará daquela terra um deserto. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas, né? E ele cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. E aqui, até nessa parte dos reis, eu acho muito legal da gente observar, quando a gente leu lá em Reis e Crônicas, quando falou sobre reis que foram bons e como esses reis fizeram todo o povo também ser bom. Mas aqui tinha uma sucessão de reis só ruim, 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 e que estava fazendo cada vez o povo se desviar mais e mais dos caminhos do Senhor, né? Então, é triste da gente ver, né, como o rei ali tinha uma influência sobre o povo. E como desviando o povo, todo Jerusalém, toda Judá vai pagar por isso, né? Então, até ali do versículo 8 ele fala, né? Ah, as pessoas passarão aqui e perguntarão: nossa, mas o que aconteceu com essa cidade, né? E no 10 ele já fala: não chore pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, né? Porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. E ali no versículo 11, né, que ele fala assim: porque assim diz o Senhor acerca de Salum. E Salum é Jeoacás, que era o filho de Josias, né? E que daí tem esse outro nome também de Salum. É, ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro. Não verá novamente esta terra. Então é igual a Saíra falou, né? No versículo 21, aquele que escolhia a vida, ele ia exilado, ele ia viver, não viver em Jerusalém, né? Não viver naquela terra. Então tinha duas opções da morte, eram os que quisessem ficar ali, morreriam ali mesmo, e aqueles que se entregassem iam viver, mas iam viver numa terra de estrangeiros. E daí do versículo 13 em diante, né, a gente começa a ver ali sobre o que Deus estava indignado com o comportamento dos reis, né? Então o capítulo 22 é falando sobre o juízo sobre os reis maus. Então todo ele é falando sobre cada ali, né? A gente já falou de Salum, que é Jeoacás, né, o outro nome. Já falamos, a Sayuri leu a parte que falou de Zedequias. Aqui a gente fala de Joaquim também. Então, tipo assim, todos os reis foram reis ruins, que tiveram comportamentos ruins e que Deus estava decepcionado com eles e por isso que o povo também, né, levava o povo a ter comportamentos totalmente fora do que Deus gostaria para eles e é o que fazia, né, ali realmente chegar ao ápice, né, de todo ao ápice do que tinha que viver ali Jerusalém e por isso que já estava chegando ao fim do exílio, né? Então até no 3 ali ele coloca, né? Ai daqueles que constroem o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça. Até coloca aqui, constrói para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, amplas janelas. Isso não vai adiantar nada, né? Você acha que acumular cedro faz de você um rei? Isso não é o que faz de você um rei, né? E dali ele coloca, do 18 ele vem e fala, né? E a respeito de Joaquim, não se lamente por ele, nem chore por ele, não faça, né? Não fique triste por ele. No 19 fala, ele terá o enterro de um jumento arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém, né? Então a gente vê o tempo inteiro falando sobre a sucessão desses reis que Jeremias estava vivendo, igual a Saíra falou, que ela falou, que a gente leu lá no capítulo 1, né? E nenhum desses reis, após Josias, a gente não vê nenhum rei que realmente tinha um coração voltado a Deus, né? Que agradava a Deus. Até no versículo 24 ali ele coloca, né? Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, tivesse uma aliança comigo, né? Ele coloca ali, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu entregarei nas mãos daquele que querem tirar a sua vida, né? Daí no versículo 28 ele coloca, Joaquim,
um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer, porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem. Então, tipo assim, Deus está falando, olha, todos esses reis vão sofrer, todos esses reis aí tiveram, né, tá dentro desse, né, o juízo sobre os reis maus, né? E depois a gente foi ali para Jeremias 23, falando sobre um renovo justo. Só que antes mesmo dele falar um renovo justo, parece que ele ainda continua explicando, pegando um ganchinho aí desse Jeremias 22, porque ele ainda justifica, né, os reis como se fossem os pastores e o povo dele como as ovelhas. Então, o Senhor colocava sobre os reis, vamos dizer assim, um dever de pastorear bem as ovelhas dele. Porém, até ele coloca ali, mas vocês foram maus pastores, né? No versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos maus pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Então, assim, aqui é muito claro que a culpa, vamos dizer assim, não era do povo de Judá e de Jerusalém, era igual o Jason falou aqui no início da explicação. O caminho que o rei tomava, né? A adoração que o rei tomava era onde levava todo o povo a encontrar o caminho de Deus ou a se perder. Então, por isso que o Senhor ali, ele está indo tão incisivo em cima dos reis, porque era eles que tinha esse domínio, né? E aí até ele fala assim, ó, eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos, porque cabia, vamos dizer assim, a vocês pastorear bem a minha ovelha, e por conta de vocês, elas estão dispersas agora, né? E aí ele continua, só que ele fala que dias virão, que ele vai levantar um rei, que ele vai levantar um rei para Davi, né? E Davi, lembrando, de novo, fazendo overview, Davi era onde ele teve a aliança que falava que sobre o trono ali, né, de Judá, iria se sentar só a linhagem de Davi. E aí, já fazendo um spoiler mais para frente, né, para a nova aliança, é onde vem Jesus, né? Porque Jesus vem dessa linhagem de Davi por conta do seu pai José, que era descendente de Davi, né? E até ali, quando ele fala um rei, no versículo 5, né? Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva e Israel viverá com segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Então, aqui, a partir do versículo 5, ele já começa a proclamar, né? A profetizar sobre essa vinda de Cristo, né? Então ele continua, né? Portanto, vem dias que daí ninguém mais falar tão certo como vive o Senhor que trouxe os israelitas da terra do Egito. Essa parte do Egito, vamos dizer assim, são glórias passadas. O que esse povo vai falar? É tão certo como vive o Senhor que fez subir e que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. Então aqui ele fala muito sobre realmente esse renovo justo, né? Onde ele vai ter a justiça com os reis, mas também vai subir um reinado aí onde vai pastorear bem os descendentes, né, de Israel. E depois ele vem ali falando sobre profetas mentirosos. Começa ali no versículo 9 e vai até o versículo 32, né? Então ali ele coloca muito detalhado. Então é uma parte ali, né, de explicação sobre esses profetas mentirosos longa, mas que resumindo era o quê? Deus levantava profetas para profetizar o que Deus desejava. Não era só coisas boas, tinha muitas coisas dolorosas, assim como Jeremias foi o profeta que mais falou coisas duras. Tanto é que em episódios anteriores, quando a gente leu, viu que o povo queria matar Jeremias, estava cavando uma cova porque ele só profetizava coisa ruim pro povo de Jerusalém, de Judá, né? E aí, o que vinha os outros profetas? Falava, não, fica tranquilo, Deus não vai fazer isso, Deus é bom, Deus vai fazer coisas boas.
E aí o que o povo fazia? O povo se apegava àqueles falsos profetas. E esses falsos profetas, né, os profetas mentirosos, profetizando mentira, fazia com que o povo não abrisse os olhos, não seguisse o caminho do Senhor e não se arrependesse. Então, por isso que o Senhor estava com essa ira, né? Porque o povo, isso porque fazia com que o povo se perdesse mais do que realmente encontrar o caminho do Senhor. Então, por isso que o Senhor estava tão irado com esses profetas mentirosos, né? E não só isso também, né? Ele fala que esses profetas também tinham condutas erradas. Além de profetizar mentiras, ele fala, né? Até tem um versículo aqui que no versículo 11, ele fala: Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. No versículo 14 ele coloca, né? Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Então, né, a gente já leu também sobre Sodoma e Gomorra há bastante tempo atrás, mas aqui é tipo assim, gente, é um povo que tem que. É, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Foi morte para todo mundo. Só se salvou Ló e a família de Ló, né? Que na verdade foi Ló e Só as as duas duas filhas. filhas, né? E o resto tudo morreu. Então é isso que o senhor tá falando. É, tá todo mundo aí, para mim é como Sodoma e Gomorra, tá tudo perdido, né? É. E aí isso entristecia o Senhor, né? Porque realmente fazia o povo. Porque assim, pensando nós hoje, né, como população cristã, tudo, o que a gente gosta de ouvir? Gosta de ouvir coisas boas. Igual quando vai ver pregações na internet e tudo mais. Ninguém quer ver alguns chacoalhão. Às vezes as pessoas querem o quê? O carinho na cabeça, que é aquele que vamos evangelizar, porque Deus é amor e tudo mais. E faz o quê? Você continuar comendo papinha. Você nunca crescer verdadeiramente como cristão, né? Crescer espiritualmente. E esse não é o desejo do Senhor. O Senhor deseja que a gente se fortaleça e vá galgando novos patamares, né? E que a gente não se perca no caminho. Só que aqui com essas mentiras, o povo se perdia e gostava mais daqueles outros do que realmente os profetas que era do Senhor, né? E até depois ele começa ali falando sobre profecias falsas. E essas profecias falsas, né, que começa ali no versículo 33 e vai até o 40, fala muito sobre como se fosse o povo zombando, sabe? E esse povo não era o povo, a população, era pessoas como profetas e sacerdotes. Então são pessoas ali que deviam estar caminhando com o Senhor também, né? Mas eles vinham para Jeremias e falavam assim: "E aí, qual que é a mensagem pesada hoje do Senhor?" E aí até o Senhor fala: quando eles falarem isso, diga: o peso é vocês, eu os abandonarei. Então, assim, não tem mensagem pesada, não é mensagem pesada, é sobre o que eu tô falando, né? Tanto é que ele fala ali depois: vocês não podem perguntar isso que é mensagem pesada. No 35 ele fala assim: assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente o que o Senhor respondeu, o que o Senhor falou. Nunca mencione a mensagem pesada da parte do Senhor. Então, assim, o Senhor estava dando aquele chacoalhão naquele povo que, assim, não vem zombando, tipo, ai, a minha mensagem pesada, qual que é a profecia pesada de hoje? Não, é qual é a resposta, qual é a mensagem que o Senhor tem para mim hoje. Porque essa parte de resposta e mensagem para mim seria assim, qual é a parte doída que cabe a mim, né? Então, essa resposta era o que eu preciso estar fazendo, né? É como se fosse assim, um pai pergunta para um filho e o pai responde, né? Ó, para você ganhar a sua mesada, você precisa fazer isso, isso e isso. Então seria isso, isso e isso que o Senhor estava respondendo e não mandando mensagenzinhas pesadas, né? E por último, a gente vai para Jeremias 24, né, que fala sobre 2 cestos de figos. E que Deus, mais uma vez, né, usa aí de uma linguagem figurativa para falar com Jeremias e também falar com a gente, né? E aqui, esse capítulo 24 se passa no momento, até ele coloca, né, ele traz o contexto para a gente, que fala, né, isso aconteceu depois que Nabucodonosor
levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, né? Os líderes de Judá, os artesãos, tá? E daí, então aqui é legal da gente entender. Quem foi? Foi Joaquim. Foi o penúltimo rei de Jerusalém, né? O penúltimo rei de Judá. Então a gente viu aí falando de Jeoacás, né, que foi um rei que não agradou ao Senhor. A gente viu falando de Jeoaquim, que também foi um rei que não agradou ao Senhor, e Joaquim, que foi exilado e logo depois seu tio, Zedequias, assume no lugar. Então, depois de Joaquim ser exilado, aqui Deus fala através desses cestos que Jeremias estava vendo, falando assim: olha, eles eram bons e eles foram exilados porque eles são bons. E aqui a gente vê que não foge do contexto do que a gente leu lá em Jeremias 21, quando fala tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E o caminho da vida era para aqueles que fossem exilados, que se entregassem e falassem, não, vamos ser exilados. E ali Deus fala isso, depois ali do versículo 5, ele fala, assim diz o Senhor, Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e o trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O sexto ruim a gente vê que é Zedequias e o povo que ainda ficou, que ele coloca ali no versículo 8. Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, como os que vivem no Egito. Porque houve um povo que, na hora da confusão, falou: vamos fugir para o Egito. Lá no Egito a gente vai ter segurança. Vamos para lá. Então, Deus está falando: tanto o povo que fugiu para o Egito, que vive lá no Egito, como os que estão aqui em Jerusalém e Zedequias, ele vai acabar com esse povo. E ele coloca no versículo 9: eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra, né? Então é legal da gente realmente assim, às vezes nós passamos por algumas dificuldades e é nessas dificuldades que a gente realmente busca Deus, né? Eu acho engraçado assim, quando a gente tem um problema de saúde, a primeira coisa que a gente faz, vamos no médico, procuramos para tomar um remédio, né? Daí depois de tomar um remédio a gente faz exame, faz alguma coisa, mas o tempo inteiro, né, é tipo assim, Deus, eu estou no controle, né? Pode deixar comigo aqui que eu vou tomar um remedinho, vou no médico, tudo certinho. Quando vê que a coisa não se resolve com o médico, não se resolve Ou tem algum diagnóstico terrível. terrível, que fala assim, não, remédio não vai mais adiantar, o negócio é bem mais complicado, daí você lembra de Deus. Daí você fala, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, né? E aqui Aí começa até aquele, vamos fazer uma campanha de oração, vamos chamar mais gente para orar, para ser mais forte as orações, né? E aqui é legal da gente ver isso, tipo assim, Joaquim que foi exilado e o povo que se entregasse era aquele povo que, tipo assim, Deus ainda falava, olha, eu ainda tenho esperança nesse povo. Quando eles forem exilados, que eles tiverem uma dificuldade, eles vão lembrar de mim e eu voltarei para eles, né? Até é legal, eu acho muito bonito quando fala esse versículo 7, né? Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Para mim, tipo, é um versículo que, tipo, te enche de alegria, né? Tipo assim, Deus fala, olha, eles vão voltar. Eu acredito. Eles precisam passar por uma dificuldade. Eles vão ter que ser exilados, mas eles voltarão o coração para mim. E isso nos traz para refletir também, né? Igual o Gesso começou a dar esse exemplo sobre o médico, que a gente não pode pôr a nossa confiança em carros, cavalos, né? Que até isso fala aqui na Bíblia, né? A gente primeiro precisa confiar no Senhor. Ah, nossa, vou ser imprudente ou coisa do tipo. Não, não é que, nossa, eu vou orar pro Senhor e acabou, tchau, não vou nem no médico, não. Não, não é sobre isso, mas apresenta para o Senhor primeiro, né? Antes de você dar outro passo, fala assim, até mesmo peça direcionamento para o Senhor. Senhor, qual médico que eu preciso ir? Eu declaro cura sobre o meu corpo. Eu sei que isso aqui não me pertence e que quando eu for para o médico, eu vou chegar lá e ele vai até zombar da minha cara para falar assim: o que você tem? Você não tem nada, você está perfeito.
Então, é essa dependência que o Senhor sempre busca nossa, né? De sempre reconhecer que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas na nossa vida. E depois vem as outras coisas, né? Então, sempre que alguma coisa, aflição ou algo do tipo acontecendo na tua vida, para e relembre, fala, primeiro é Deus, depois outras coisas. E aí você age, sabe? Mas não seja também imprudente de pegar e falar assim, vou largar todos os meus remédios que eu tenho que tomar aqui e vou confiar no Senhor. Não, peça direcionamento que o Senhor vai lhe dar, tá bom? É ter uma visão realmente de servo e filho, né? A gente tem que imaginar que nós somos como um filho. Imagina que a gente tem, sei lá, 12 anos de idade. Você não chega, né? Você tá morando ali com seus pais, você não abre o portão e fala, tô indo no médico. Você chega e fala assim, pai, estou passando mal. Eu acho melhor, né, ir ao médico. Eu não sei o que fazer, eu estou ruim. O pai não vai falar assim, não, você não vai no médico, não, vai ficar aí sentadinho. O pai fala, não, vamos ao médico. Então é isso que essa ele está falando, né? Da mesma forma que um servo, né? A gente tem que pensar na Idade Média, quando tinha esse negócio de servo e rei, até aqui, né? Um servo não pega, né? Tá lá trabalhando, larga suas coisas e vai embora e vai fazer, resolver. Não, ele consulta ao senhor dele, né? Senhor, eu tenho que ir na cidade comprar tal coisa. Senhor, eu tenho que ir na cidade pagar uma conta. Senhor, eu não estou bem, eu preciso ir na cidade ver o médico. Isso é o consultar. Então, né, a gente não está aqui falando, não deve ter nada, não deve ter plano de saúde, não deve buscar o médico, não deve. Não é isso. Mas é primeiro, né? Então, primeiramente, consultar ao Senhor. Primeiramente, compartilhar aquilo com o Senhor, né? E ter ele como realmente o seu senhor, né? Igual eu disse, deu esse exemplo de escravidão, eu acho que é o melhor exemplo que cabe para isso, né? A gente se tornar realmente escravos do Senhor e antes da gente fazer qualquer coisa, ver se ele permite a gente fazer, né, tal coisa. Eu acho que essa é uma geração de dependência muito boa. Eu acho que é isso, né? A gente falou bastante nesse episódio, mas espero que tenha feito sentido para ti hoje. E amanhã a gente continua ainda mais a nossa leitura de Jeremias. Já vimos aí que começou realmente 100% do exílio aí. Então a gente tem mais coisas para estar vendo sobre todo esse momento que está passando aqui na Bíblia, tá? Eu já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho e estar conosco amanhã no próximo episódio, tá? Beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!